quero compartilhar com você uma captação de uma percepção que o elemento fogo, que a sabedoria do fogo acabou de me trazer aqui nesse momento. E eu vou te fazer um convite. Eu vou te convidar a pegar uma vela qualquer na sua casa, uma vela palito, desse tipo aqui, ó. Ou pode ser uma vela colorida, enfim, mas que ela seja palito. E eu quero te convidar a partir ela em duas. Dependendo do que a gente vai fazer, a gente precisa de uma vela menor, né? Então, às vezes eu parto a vela para não ficar uma vela tão grande. Às vezes eu só quero utilizar uma vela queimando 1 hora, enfim. E parta essa vela e pegue essa parte e acenda. A sugestão que eu te dou é você tentar acender essa ponta dessa vela, colocando fogo e observando todo esse processo que acontece ali. Tentar acender como a gente acenderia essa parte, né? Mas acendendo essa. Dá uma pausa nesse vídeo, vai fazer isso. Mas vai observar o que ali, aquele movimento, o que vem para você a partir dessa experiência de acender essa vela e deixa ela queimando em algum espaço ou deixa ela ali, deixa ela durante um tempo para você observar todo o movimento que eu vou te compartilhar aqui agora. Então, fez isso? Agora eu vou compartilhar aqui com você a minha percepção, o que eu captei com essa experiência. Para mim é sempre importante vivenciar as experiências. Quando a gente vivencia, quando a gente experimenta algo e percebe como essa experiência é decodificada pela minha mente, pelo meu corpo, pelos meus corpos sutis, pelos meus chakras, eu tenho a possibilidade de trazer e de compartilhar com o mundo a minha percepção daquela experiência. E não o que eu acho que ela é, mas a minha percepção real, porque eu vivi a experiência. Então, por isso que eu tô te sugerindo fazer isso aqui agora e depois voltar nesse vídeo. Mas se você não quiser fazer, bora aqui, vamos lá conversar. Eu fiz isso aqui agora, né, e eu me peguei percebendo que quando eu fui tentar acender essa parte aqui da vela, por ela não estar tão lapidadinha e pronta, né, para receber o fogo, demora mais tempo. A cera precisa de derreter um pouco mais, o pavio custa a pegar o fogo. No início o pavio fica com fogo pequenininho, apaga, acende de novo, apaga, acende de novo. E aos poucos, com paciência e com um pouco mais de tempo, essa vela vai se acendendo. No começo a chama fica pequenininha, e aos poucos a cera vai queimando e o que acontece é que o fogo vai ganhando espaço para crescer. Ele fica maior, mais forte, para de apagar e a vela consegue cumprir o seu objetivo de vela, que é queimar, iluminar aquele espaço, fazer uma limpeza energética, enfim, mas ela consegue cumprir o objetivo dela de vela, que foi o motivo pelo qual ela veio a existir, que foi ser um objeto que transmitisse através desse formato a luz para aquele ambiente através do fogo. E isso me fez perceber o quanto isso acontece nas nossas vidas. Muitos de nós já estão acostumados a receber respostas rápidas e fáceis sobre o que eu devo fazer. De receber e também de procurar respostas rápidas e fáceis, soluções rápidas e fáceis para questões que às vezes vão exigir tempo para serem construídas.
E quando a gente faz isso, muitas vezes a gente não está se permitindo lapidar o que precisa lapidar para que aquela percepção tenha realmente uma profundidade em nós, para que aquela experiência, para que aquela situação tenha realmente uma solução. Então, muitas vezes a gente procura muitas respostas rápidas, sendo que um processo de autoconhecimento ele é um processo de transformação, de lapidação, para que assim a gente consiga iluminar com força, sem ficar acendendo e apagando, mas iluminar com força aquilo que a gente precisa que seja iluminado. Outra percepção que me veio também é que às vezes a gente quer levar luz, a gente quer doar para alguém, para o outro, enfim, dar para o externo algo que nem a gente mesmo tem, que a gente precisa um pouco mais de lapidação, mais uma vez, a gente precisa que o fogo, que as mudanças, que a transformação, o fogo é um elemento da transformação. Uma das lendas mais famosas que remontam isso, por exemplo, é a lenda da Fênix. O fogo é o elemento da transformação, da lapidação, da mudança, do colocar limites em mim e no outro para que eu me autorize ser eu mesma, para que eu tenha força para bancar quem eu sou. Isso tudo tem a ver com o elemento fogo. E muitas vezes o nosso fogo está baixinho e a gente não tem paciência para deixar ali, sabe, lapidar um pouquinho mais para que a gente ganhe mais força. Ou às vezes a gente não consegue perceber que naquele momento o nosso fogo está um pouquinho mais baixo. Então o que eu preciso é de me resguardar, porque se um vento forte bater ali, me apaga. Se uma gotinha de água, se um sereno bater naquela água, naquele fogo, ele apaga, ele não tem condições de lidar com as adversidades, porque ele precisa, nesse momento, de resguardo, de proteção. Se no início da chama da velhinha que eu acendi, eu colocasse ela num vento, se eu não a protegesse, era muito provável que ela, no mínimo sopro, ela apagaria. Mas eu percebi que ela precisava de um espaço mais reservado para ela dar conta de se fortalecer e queimar, aparar as arestas para se tornar um pavio mais exposto que tem condições de manter a chama do fogo. O que eu estou dizendo que é importante, que é muito importante que a gente perceba esses momentos, que a gente se permita se aprofundar, eu sempre trago muito isso aqui, se aprofundar mais no autoconhecimento para que a gente lapide o que está atrapalhando a nossa centelha divina de se expor ao mundo, de se expor para a gente. A gente tem muitas ceras que às vezes vão impedir a gente de ver o nosso próprio pavio, ou de ter um pavio forte para manter aquele fogo. Então, o processo de lapidação é extremamente importante. E eu me lapido como, Fernanda? Me aprofundando em mim. Me aprofundando em mim a ponto de perceber que vai ter dias que o que eu preciso não é de doar para o outro, é de descansar. Porque senão eu perco energia vital, que afeta no meu emocional, que afeta na minha mente, que afeta na minha forma de lidar com os outros, eu fico irritada, eu fico insatisfeita, e isso a longo prazo vai me tornando uma pessoa cada vez mais cheia de cera e cada vez mais com dificuldade de entender as minhas próprias necessidades, de respeitá-las. Isso vai me tornando a longo prazo uma pessoa infeliz, adoecida. Porque eu não consigo perceber que eu sou um indivíduo, que eu sou um ser capaz de iluminar e de transmitir luz
para outros, de iluminar espaços, de iluminar o mundo, mas para que eu saiba, para que eu consiga iluminar, para que eu consiga, às vezes, acender, olha essa palavra, acender, para que eu consiga acender, eu preciso lapidar. E durante o processo, mesmo depois de lapidado, é preciso que eu vigie a mim. Porque nem sempre o meu fogo pode estar forte. E tudo está conectado. Se eu não estou com um fogo forte, se eu não cuido daquele fogo, ele vai esvair, ele vai se apagar. Isso vai afetar tudo, todo um sistema. Entende o que eu digo? Então essa vela, às vezes a gente vai estar com as nossas vidas ou com um ponto da nossa vida, assim como essa vela. Às vezes a gente vai estar como essa, mais fácil de acender. Às vezes eu vou estar como essa. E é importante que eu me veja, que eu me observe, que eu perceba como eu estou nesse momento, que eu traga, que eu use aquela luz que às vezes está pequena para iluminar a mim mesma. Como eu estou neste momento. Isso é luz, é lucidez. Eu estou fraca, eu estou cansada. Ontem, essa semana, eu tive uma semana de trabalho muito intenso, agora eu me permito descansar. Eu estou bem ou eu estou cansada fisicamente, mas emocionalmente eu estou bem, mentalmente eu estou bem, então eu vou dar descanso para o meu corpo físico, para que a longo prazo eu não desregule os outros corpos. Não, eu estou com um corpo físico bacana, emocional bacana, mas eu estou ansiosa. Se eu não cuido daquilo, aquilo aumenta e vai atingindo outros pontos da minha vida, porque tudo está conectado. E se eu não tiver atenção com isso, o que eu faço é, nossa, uma força imensa para tentar manter uma chama pequena. Proteja a sua chama, proteja a si mesmo, proteja a sua força de vida. Porque é muito importante esse movimento. Se você se proteger na hora que você precisa de proteção, se você se permitir ser cuidado na hora que precisa de cuidado, se você se permitir se olhar, mais você vai saber em qual situação você está nesse momento e qual o próximo passo. Só que se você não tiver paciência para se observar, você pode atropelar as coisas. E aí que a gente começa a gerar desgastes, desequilíbrios, porque a gente não se olhou, não se percebeu, não percebeu qual era a quantidade de energia que eu tinha para o momento. A vida vai dando sinais. Agora, se a gente observa esses sinais ou não, aí é outra coisa. Preserve-se. Cuide da sua chama. Cuide do seu conhecimento. Cuide do seu autoconhecimento. Isso é muito importante para que você não se perca em si ou comece a se resgatar se você já se sentir perdida. Como eu disse, às vezes quando a gente está perdida, a gente está aqui, ó. Em uma cera que precisa de ser lapidada, numa vela que precisa de ser lapidada aos poucos, com calma, com autoproteção, com preservação, com amorosidade, mas que a chama vai ficar forte, mas é preciso paciência.
Confie na sabedoria do fogo. Um abraço.